Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Deixa eu abrir também, né? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Eu quero colocar um tema nesta mensagem, e olha só que interessante que o Espírito Santo veio falando comigo, né? No caminho do trabalho, vindo ali no transporte, pensando, orando, buscando a presença de Deus. E Deus começou a falar comigo, o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre Ana, a oração de Ana, tá? E o Espírito Santo, ele começou a tratar no meu coração da seguinte forma. Porque Ana foi uma mulher de Deus, preste atenção, que desistiu de um sonho para viver um propósito. Vou repetir para você, nós vamos trabalhar isso na mensagem e vai ficar mais fácil de você entender. Ana, ela desistiu de um sonho para viver um propósito maior da parte de Deus. E eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu creio que o Espírito Santo, ele vai tratar comigo e contigo. Porque às vezes nós também desistimos de sonhos para viver um propósito da parte de Deus. Eu não sei como é que está a sua vida nesses dias, mas eu estava até falando hoje para um pastor e eu falei, Deus tem feito algo na minha vida e é como se eu tivesse vivido 5 anos e 1 mês. Você consegue entender? Foram tantos turbilhões, tantas emoções, tantas coisas acontecendo numa velocidade tão grande, que é como se eu vivesse 5 anos e 1 mês, foi tudo muito rápido. E eu tenho colocado os meus sonhos na presença de Deus para poder viver este propósito. E no capítulo 1 de Samuel, no versículo 9, eu vou ler apenas a princípio 3 versículos, você pode se colocar de pé um pouquinho? Capítulo 1, versículo de número 9, diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aqui também está abundantemente. Aleluia. Versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor, preste atenção a essa parte final, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém. Podeis assentar. Ana era uma mulher de Deus, que era casada com um homem chamado Eucana, que também era um homem de Deus. E naquela época, quando uma mulher, ela se casava e ela não podia engravidar, para que a descendência daquele homem continuasse, perpetuasse ali naquelas gerações, nos anos, ele podia sim se casar com uma mulher, uma concubina, e através desta mulher teria filhos. Hoje isso não é de lei, não pode, é pecado. Mas naquela época era até uma coisa que Deus permitia para que aquelas gerações continuassem. E Ana, ela casou com este homem que ela amava muito, que era Eucana, e ela não podia ter filho. E isso para a vida de Ana era uma tristeza, uma angústia muito grande, porque você vai ler na palavra que todos os anos ela subia ao templo do Senhor para buscar, e todos os anos quando ela ia para a igreja, o santuário ali em Siló era a igreja daquela época, ela ia para a igreja com uma tristeza muito grande, com uma angústia muito grande. E nós vamos ler na palavra até mesmo que ela chorava abundantemente, ou seja, era um choro constante. E algumas traduções, pode estar aí na tua Bíblia, que fala que ela chorava
excessivamente todas as vezes que ela entrava na igreja, todas as vezes que ela ia para o templo do Senhor. E eu creio que o Espírito Santo, ele tem falado ao meu coração, que no nosso meio é da mesma maneira. Às vezes alguém que está nos assistindo aqui nesta noite, ou vai nos assistir posteriormente, é da mesma maneira, está na igreja, entra na casa do Senhor, mas o que ela consegue fazer na casa do Senhor é somente chorar abundantemente. E tem vidas aqui em nosso meio que têm chorado, tem derramado o seu coração na presença do Senhor e tem pedido uma direção, tem pedido algo para o Senhor, para que venha mudar essa tristeza, venha mudar essa angústia, venha mudar este abatimento, venha mudar este choro, porque você ora pedindo por uma mudança. E Ana era desta forma. Um momento que deveria ser um momento de alegria, porque não era sempre que ela ia para a igreja devido à distância, devido às situações, mas quando havia algumas festas muito importantes ali no calendário judaico, ela juntamente com seu esposo e juntamente, como diz a palavra, com Penina, que dentro da sua casa era uma rival. A Bíblia vai tratar esta mulher como uma rival. E todas as vezes que ela subia para ir à casa do Senhor, esta mulher que deveria ser algo para complementar ali a família do seu esposo Eucana, diz que esta mulher Penina não partia de Ana, mas partia de Penina. Penina a irritava grandemente. E essa irritação não foi uma, não foi duas, não foi três, mas foram várias vezes. Por quê? Porque Penina, ela conseguia gerar filhos. E diz a palavra do Senhor, você pode ler na sua casa e você conhece esta palavra, que diz que Eucana, quando ele ia para a igreja e ele sacrificava ao Senhor e pegavam ali as suas porções para dividir com a sua família, e era um momento de alegria muito grande para toda a nação que se reunia ali diante do santuário, onde tinha a arca da aliança, onde eles adoravam. Diz que Eucana preparava porções e dava para Penina, dava para os seus filhos e filhas, no plural. Então Penina era uma mulher que gerava muitos filhos. Mas aí Eucana chegava para Ana e vai dizer a palavra que para Ana, ele dava uma porção dobrada para Ana. Mas mesmo assim, Ana não se alimentava, Ana não comia. Ana estava na igreja, o banquete era posto, a mesa era posta, mas Ana, ela não se alimentava, porque dentro do seu coração havia um abatimento, havia uma angústia muito grande. E trazendo para o espiritual hoje, para mim e para você, é da mesma forma. Porque todas as vezes que nós nos reunimos na casa do Senhor, para louvarmos a Deus e para recebermos a sua santa e bendita palavra, é colocada uma mesa posta diante de nós. E o Senhor fala para nós, olha, você precisa se alimentar, você precisa comer, você precisa ter este banquete na presença do Senhor e se alimentar da palavra. Mas há uma tristeza no seu coração, há uma angústia que o tempo ele vai tratar. Você pode ter a certeza absoluta que o tempo, Deus, o Espírito Santo, ele cura todas as coisas. Mas o Senhor fala para mim e para você, há uma mesa colocada diante de você, e a ordem que o Senhor está colocando para mim e para você é nesta noite: se alimente da minha palavra, porque a minha palavra ela é vida para
para você, a minha palavra é vida para você. Tem pessoas aqui que não estão se alimentando direito, e o Senhor fala para você, se alimente. Mas hoje aqui no espiritual, o Senhor fala para todos nós, há um banquete colocado dentro desta igreja, porque esta igreja, ela representa o santuário do Senhor, aonde você colocou o seu coração para buscar a presença do Senhor, para trazer a sua família, para trazer a sua casa, e o Senhor fala para você, olha, você precisa se alimentar. E a verdade é que às vezes vem palavras, às vezes Deus coloca pessoas para falar ao teu coração, mas como Ana, nós precisamos aprender algumas coisas mediante a palavra do Senhor. Hoje eu esqueci o meu celular na minha mesa, mas às vezes você pergunta no seu coração, Senhor, por que o Senhor não ouve as minhas orações? Senhor, por que o Senhor não responde às minhas orações? Senhor, por que as minhas orações não estão sendo respondidas no tempo ou na velocidade que eu quero? Irmão, pode me emprestar o seu celular só um minutinho? Eu não vou abrir não, que eu esqueci o meu. E hoje o Espírito Santo, Ele quer falar conosco de algumas maneiras. Nunca ouvi isso, mas o Espírito Santo, Ele tratou o meu coração. Hoje aqui, você que tem orado desta maneira, porque Ana era desta forma. Todos os anos ela ia para a igreja, ela buscava, e o que ela pedia? Ela pedia um filho. Porque não ter filhos naquela época para uma mulher era algo muito triste. Porque as pessoas olhavam para aquela mulher e falavam que ela era uma desfavorecida do amor de Deus. E às vezes nós ficamos procurando algumas coisas nas nossas vidas, e nós procuramos algumas situações aonde que nós estamos errando, e nós chegamos até mesmo nos perguntar se isso não é uma batalha espiritual, se isso não é uma maldição que está sobre a minha vida, que precisa ser quebrada. Mas eu vou ler a palavra do Senhor e eu vou entender, no versículo 6, olha só o que diz o versículo 6, não feche a sua Bíblia, irmão. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto, olha, preste atenção nesta palavra, o Senhor lhe havia cerrado a madre. Quem impediu Ana de engravidar? O Senhor. Não foi o diabo, não foi uma maldição, não foi alguma coisa que Ana tinha feito, né? Porque às vezes nós também nas nossas vidas, nós fazemos a seguinte pergunta: por que eu estou passando por tudo isso? E nós ficamos nos analisando, procurando pecados, né? E nós confessamos pecados e falamos, Senhor, desesperado, eu quero confessar pecados que eu nem sei que eu cometi, mas eu estou aqui me arrependendo. Mas tem situações na minha vida e na sua vida, na qual você deixou de gerar por um tempo, por um momento, que não foi o inimigo que cerrou a sua madre espiritual, digamos assim, mas foi o próprio Senhor quem cerrou a madre. Obrigado, irmã. Foi o próprio Senhor que cerrou a madre. E às vezes o Senhor tem colocado algumas situações na sua vida, para que você venha aprender. Eu não esqueci do celular não, eu vou usar, mas eu quero falar algo antes. Aliás, eu vou falar agora. A oração. Tem gente que está achando que eu vou falar da lanterna. Não, mas não é da lanterna que eu vou falar hoje. A oração, eu imagino assim desta forma. Imagina aquele aplicativo do governo que eu esqueço a senha toda hora, o Gov. Alguém esquece a senha do governo toda hora? Eu esqueço, né? Eu esqueço.
Aí você repete a senha, aí não pode ser mais essa senha, tem que ser uma outra senha, você grava uma outra senha, aí na outra vez você vai usar o aplicativo, você esquece de novo. Aí tem uma função ali, não tem? Recuperar senha. Não tem recuperar senha? Aí tem no meu celular algumas funções que fala da biometria que fala? Aí é uma luta essa biometria, irmãos. Porque está lá, aparece o seu rostinho ali no celular, aí fala, aproxima, avance. Não sei se já chegou a aparecer para mim, para você, mas para mim já apareceu. Abra os olhos. Já apareceu? Como assim abra os olhos? Eu tenho que ficar assim, né? Aí aproxima, vai. Irmão, até você ficar no prumo, tudo alinhadinho dentro daquela imagem. Não é assim com você também? Eu entendo esta passagem aqui, esta oração. O que estava acontecendo na vida de Ana era esse alinhamento. Um alinhamento espiritual, aproxima, vai, abre os olhos, né? E vai para frente, vai para trás, levanta, vai num lugar mais claro, aproxima, baixa. Irmão, obrigado. E eu entendo, olha que coisa, né, que o Espírito Santo traz. Você já tinha pensado na palavra dessa forma? Mas o Espírito Santo foi tratando comigo hoje. Às vezes você está passando por esta situação na sua vida e hoje nós estamos passando também, porque tem algumas horas que nós vamos precisar afastar, vamos precisar aproximar, vamos precisar abrir os olhos, clareia um pouco mais, está muito escuro, e a oração ela vai direcionando a minha e a sua vida neste sentido, nesta direção. E Ana, todos aqueles anos que ela foi indo naquele templo, o Senhor foi tratando com ela em algumas áreas. Mas eu vejo aqui nesta palavra agora, neste momento, que Ana, para conseguir alinhar ali a sua vida na oração, no prumo, naquilo que Deus queria, ela precisou silenciar pelo menos 3 vozes, e eu vou colocar um adendo, uma 4ª voz. A primeira voz que ela teve que silenciar foi a de Penina, porque Penina irritava grandemente. E é muito ruim você vir para a igreja sabendo que tem alguma pessoa que está dentro da tua casa te irritando excessivamente. E você tem que ter esse direcionamento da parte de Deus. Olha que o Espírito Santo está falando, alinha nesta noite este prumo da sua vida da oração. Porque você precisa cancelar esta voz da irritação na sua vida. Porque se você vier para a igreja irritado, com o seu coração angustiado, irritado, bravo, você não vai ter condição de ouvir a voz de quem importa, e a voz de quem importa é a de Deus. Então o Espírito Santo, ele começa a tratar, preste atenção nisso para a sua vida, que você precisa silenciar algumas vozes na sua vida, para você conseguir entrar neste alinhamento espiritual da parte de Deus, e quando você conseguir alinhar a sua vida com um propósito. Eu não esqueci do tema da mensagem. Ana, ela desistiu de um sonho para viver um propósito. Vou chegar lá, tem gente que ainda não entendeu, mas eu vou chegar lá. Então ela teve que silenciar essa voz de Penina. A segunda voz que ela teve que silenciar foi a voz do próprio marido. Porque o Cana dizia para ela, não te sou eu melhor do que 10 filhos? A intenção dele era boa. Às vezes a minha intenção de trazer uma palavra para o teu coração, quando nós estamos ali conversando, é boa. Mas mesmo sendo boa, eu não tenho a capacidade de entrar no teu coração e trazer uma mudança. Porque eu tenho a certeza absoluta que quando Eucana falava para Ana, não
sacerdote sou eu melhor do que 10 filhos? Ela não falava, mas ela pensava, não, não é. Porque Deus conhece o meu coração, Ele sabe o desejo do meu coração, aquilo que eu quero muito. Um sonho que eu busco muito, ela queria ser mãe. E tem pessoas dentro da igreja que estão com essa esterilidade. Há anos, tem buscado da parte de Deus algo com muito afinco, com muita vontade, mas chega ano, sai ano, quando você olha para este sonho que está no teu coração, o que você consegue contemplar é frustração. Você fica frustrado ou frustrada, porque mesmo que a boa intenção desta pessoa de trazer palavras para a sua vida seja a melhor possível dele, não é a vontade que está no teu coração. Quantas vozes eu falei que nós teríamos que cancelar nessa noite? 3, com adendo, uma quarta. A terceira voz que Ana teve que cancelar no seu coração foi a voz do próprio sacerdote Eli. Porque naquele dia ela não comeu, mas ela foi no templo. Ela estava triste, mas ela foi no templo. Ela estava cansada, mas ela foi no templo. Ela estava chorando, mas ela foi no templo. Ela estava desanimada, mas ela foi no templo. Ela não dormia à noite, mas ela foi no templo. Ela estava num momento de festa, de festividade, mas não conseguia se alegrar, mas ela foi no templo. E no templo ela orava. Diz a palavra, você conhece, que ela só mexia os seus lábios, não saía som da sua boca. E diz algo interessante nesta palavra, que diz que ela se levantou, primeiramente ela se levantou, aleluia. Mas o sacerdote, olhando para aquela mulher que tinha se levantado, orando com aquele fervor, saindo lágrima dos seus olhos, mas não havia palavras, aquele sacerdote olhou para ela e disse que ela estava embriagada. Eu disse que a terceira voz era de Eli. Porque às vezes você vai com tanta vontade para receber uma palavra de alguém ungido, de alguém separado, de alguém que você fala, Deus vai usar esta pessoa para me levantar. E a palavra que você recebe é uma palavra que te coloca mais para baixo ainda. Só que aí eu vou aprender com Ana, que ela poderia ter discutido ali com o sacerdote. Talvez eu e você, no lugar dela, teríamos feito isso. Talvez nós teríamos nos levantado, falado mal da igreja, falado mal do pastor, falado mal do comportamento dele, como é que ele me julga desta forma. Mas diz a palavra que Ana chegou para o sacerdote e disse: meu senhor, não tenha a tua serva como uma mulher desvairada. Eu estou aqui com amargura de alma, derramando a minha alma perante o Senhor. O sacerdote, vendo a situação daquela mulher, ele lança uma palavra: vai-te em paz, e que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Mas eu disse que eu ia fazer um adendo para uma quarta voz. E esta quarta voz, ela é a mais difícil de ser silenciada. Obrigado, irmã. A irmã está participando porque ela já pegou. É a nossa própria
própria voz. E o Espírito Santo, ele fala comigo, ele fala com você nesta noite. Se você, como Ana, você está disposto ou disposta a silenciar esta voz que está na tua cabeça, que tem te colocado para baixo. Se você está disposto nesta noite a confiar que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é sublime e ela é soberana. Porque nós lemos no versículo 6 que foi o Senhor quem cerrou a madre. Então, se você olhar para a sua vida nesta noite e você fala: Senhor, eu não tenho culpa desta situação que eu estou vivendo, eu fui inserido, eu não nasci estéril, eu estou estéril porque o Senhor permitiu, eu estou com esta dificuldade na minha vida porque o Senhor permitiu, mas eu vou, Senhor Deus, nesta noite silenciar a voz da irritação, eu vou silenciar a voz do homem que quer o meu bem, mas não tem a palavra que eu preciso. Eu vou silenciar a voz daquele que deveria me dar uma palavra de ânimo, mas não deu. Mas eu vou silenciar também, Senhor, a minha voz que diz que não vai dar certo, que não vai acontecer. E eu vou alinhar a minha vida no prumo. Mas qual que é o tema da mensagem que eu falei que eu tinha colocado? Eu vou desistir de um sonho. Como assim Ana vai desistir de um sonho? Porque a oração de Ana foi: Senhor, preste atenção, se o Senhor me der um filho, varão, que era o que ela mais queria. Ela era da tribo de Levi, ela era sacerdotisa, ela era da linhagem do sacerdote, ela não era sacerdotisa não, mas o marido dela era da linhagem de Levi. E ela falava: Senhor, eu queria um filho. Naqueles anos todos ela orava: eu queria um filho. Olha que o Espírito Santo ministra ao meu coração. Se Ana tivesse desistido da sua oração naquele dia, 1 Samuel só teria um capítulo. Você consegue entender isso? Se ela desistisse da sua oração naquele dia, fosse para sua casa desanimada, teríamos um capítulo neste livro. Seriam Obadias. Mas ela desistiu do seu sonho. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, varão, ele não vai ser meu. Você consegue entender? A gente acha linda esta oração, mas olha a dificuldade dela. Porque ela queria muito um filho. Eu quero muito esta bênção, Senhor. Mas nesse dia a oração dela foi diferente. Se o Senhor me der esta bênção, um filho varão, eu vou pegar este menino e eu vou levar para o templo. E ele não vai ser meu. Não vai ser mais o meu sonho. Não vai ser mais a minha vontade, Senhor, mas vai ser o meu propósito. Olha a diferença de um sonho e de um propósito. Nos outros anos ela orava: Senhor, eu quero um filho, dai-me filho. Mas ela iria pegar aquele filho e ia levar para a sua casa, ela ia crescer com aquela criança, ela iria amar aquela criança com todas as suas forças, mas agora a oração dela era diferente. Se o Senhor me der um filho, este filho não vai ser meu, mas eu vou entregar na tua casa e ele vai te servir todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Agora você consegue entender o tema? Uma mulher que desistiu de um sonho,
para viver um propósito. Todos nós aqui temos um sonho. Mas a pergunta que eu quero fazer para você: você tem um propósito? Você sabe qual é o propósito que o Senhor tem colocado na sua vida? Você sabe qual é o propósito que o Senhor quer para você? Porque olhando no carnal, é difícil entender. Eu entendo a nossa limitação humana de entender tudo que está acontecendo nas nossas vidas nesses dias aqui no Grimaldi. É difícil ou é impossível. E eu queria ter essa resposta para cada um de vocês, mas eu não tenho. Eu sou limitado igual a você, eu estou buscando a direção da mesma forma como você. Mas às vezes nós precisamos desistir dos nossos sonhos para viver os propósitos que Deus tem para nós. E o Senhor fala para mim neste momento, é o Espírito Santo falando de uma forma pura, genuína. E o Senhor fala: pare de chorar, entrega o teu sonho. Você orou, você confiou, mas foi a minha vontade. Entrega o teu sonho no meu altar e começa a viver o meu propósito na tua vida. Viva o propósito de Deus, igreja. Viva o propósito de Deus, entrega. O Senhor fala: entrega. Mas você fala: não, Senhor, eu quero agarrar, eu quero levar comigo, eu quero levar para minha casa. Eu não aceito essa resposta que o Senhor está me dando, essa resposta que o Senhor me deu. E o Senhor fala: igreja, Grimaldi, entrega. Entrega os teus sonhos na minha mão e deixa eu transformar este sonho num propósito que você ainda não sabe, que você ainda não entende. Porque Ana, ela olhava que o natural é uma turbulência, o natural é uma casa de irritação. Eu entro na minha casa, é só provocação, eu não consigo comer, eu não consigo dormir. Mas Deus estava olhando lá de cima. Quando ela se levanta, irmãos, você precisa se levantar. Versículo 10, levantou-se Ana. Você está chorando prostrado, porque você não entende, você não aceita. Você busca a resposta e você não consegue se levantar, mas o Senhor fala para mim e para você nesta noite: se levanta. Entrega. Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, eu não tenho a resposta, mas eu estou entregando, Senhor. Se o Senhor me der esta bênção, Senhor, não vai ser minha, vai ser para o Senhor. A gente pensa que Deus não ouve a nossa oração, igreja. Mas o nosso campeão voltou para casa. Você acha que Deus não ouviu a sua oração? Quem está sofrendo somos nós, mas o lugar de glória está lá, igreja. Entrega, aceite. Viva os propósitos que Deus tem na sua vida, que é muito grande. E ela foi para casa, se alegrou, disse que naquela noite ela comeu.
porque ela mudou o posicionamento dela, e quando ela fez a oração da maneira correta, alinhado, celular alinhado, Deus olhou lá dos céus e falou: é isso, minha serva, é isso, meu servo, que eu quero da sua vida. Porque você queria um Samuel, uma bênção para levar para casa, mas essa bênção não é para você, Ana. Esta bênção não é para sua casa, para sua família, é muito maior. Porque você queria um filho, mas eu estou levantando um profeta. Você queria um filho, mas eu estou levantando um sacerdote. Você queria um filho, mas eu estou levantando um juiz nesta terra. Você queria algo para preencher as tuas vontades, mas você entendeu que a minha vontade, ela é maior, ela é superior, e agora que você entregou tudo na minha mão, eu vou cumprir um propósito na vida desta criança. Porque esta bênção que ela levou para o templo, Samuel, foi um dos maiores profetas da Bíblia, foi um dos maiores juízes da palavra, foi um dos maiores sacerdotes, alguém que cresceu, viveu, morreu na igreja e sempre fiel ao Senhor. Porque Ana entendeu que aquela bênção que ela estava buscando para ela, não era para ela. A bênção não é para você, meu irmão. A primícia, entende? A primícia não é para você, o primeiro fruto não é para você, o dízimo não é para você, a primeira parte não é para você, a primeira parte você precisa entregar no altar. Ela subia de ano em ano, o menino desmamou, levou para o templo. O sacerdote se alegrou, entendeu o propósito de Deus, e toda vez que ela ia para o templo, o sacerdote lançava uma palavra: que o Senhor te dê muitos filhos no lugar desse que você deixou na igreja. E ela teve mais 3 filhos e 2 filhas, porque Deus é fiel. Quando você entrega na presença do Senhor, você não sai perdendo nunca, jamais. A partir do momento que você faz essa escolha: Senhor, eu quero viver para Ti, eu quero ser este propósito, Senhor, eu não quero viver uma vida vazia, uma vida de orações vazias, uma vida de propósito vazio, de sonhos vazios, mas eu quero viver, meu Deus, a Tua vontade. E eu te convido nesta noite, igreja, para nós vivermos esta vontade do Senhor. Você vai se alinhar, se coloque de pé nesse instante. Eu disse para a igreja que agora eu vou ministrar um pouquinho menos, 40 minutos, às vezes um pouquinho menos, mas quero orar mais com você. Busque a presença do Senhor, não desanimes não. E somente aquele que não vai sair daqui com um semblante triste, mas alegre, diz amém. Abraça o seu irmão e vai na paz do Senhor, aleluia.